Olá, eu sou Emílio Garofalo Neto, pastor da Igreja Presbiteriana Semear em Brasília, e é uma honra, uma alegria poder servir os irmãos aqui na conferência do PNO e da Cultura Cristã. Nossa conferência virtual, né? É o que a gente consegue esses dias, mas é interessante como Deus tem feito coisas maravilhosas mesmo nesses tempos difíceis que a gente vive. Vou pregar para vocês uma passagem do livro de Juízes, que é um livro que muitos conhecem razoavelmente, mas eu diria que poucos crentes conhecem bem, de conhecer detalhes de todas as histórias. A gente vai passar um pouquinho isso à medida que a gente estuda. Eu acho que tem uma história que eu vou trazer para vocês que pode ser bastante útil para a gente pensar acerca de como Deus está escrevendo a nossa história. Mas um alerta, tá bem? Um alerta. Este sermão não tem nenhuma intenção de fazer qualquer comentário político sobre o momento do nosso país. Não leia o que não está aí. Não está aí nem nas entrelinhas. Combinado? Peço que você abra sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 10, versos 1 a 5. Juízes 10, 1 a 5 é uma das histórias menos conhecidas do livro de Juízes, mas eu creio que justamente por isso ela nos há de ser interessante. Juízes 10, de 1 a 5, assim diz a palavra do Senhor. Depois de Abimeleque, se levantou para livrar Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair Gileadita, julgou a Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamavam Havot Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camon. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que abençoe esse tempo juntos, que ao considerarmos esse texto da Tua Palavra, o Senhor nos instrua. Em nome de Jesus. Amém. Vários de vocês amam O Senhor dos Anéis. Eu duvido que tenha um de vocês que nunca nem ouviu falar. Mas, talvez, para quem não sabe de que eu estou falando, trata-se de uma obra de ficção, de literatura fantástica. É uma fantástica obra de literatura fantástica. Escrita por um homem chamado John Ronald Tolkien, ao longo de mais de uma década, lá na Inglaterra, na primeira metade do século XX. É uma história bem grande, que foi dividida em 3 partes para ser publicada. E ela conta histórias que se passam na chamada, uma terra de fantasia, chamada Terra-média, traçando as aventuras e lutas de um grupo de humanos, além de outros seres fantásticos como hobbits, elfos, anões, para vencer o mal naquela terra. Claro, eu estou sendo absurdamente simplista aqui nessa descrição. É difícil superestimar a influência dessa obra. São inúmeros os livros de fantasia que vieram a existir pela influência de O Senhor dos Anéis. Crianças, jovens, adultos, de tão imersos na criação de Tolkien, pegaram o vírus benéfico da escrita e produziram seus próprios livros. Muitos de vocês, eu creio que já leram essa série de livros. Eu invejo aqueles de vocês que não leram, porque vocês têm diante de si aí um deleite inexplorado, a experiência de pela primeira vez desbravar uma terra impressionante, com suas montanhas, pântanos, cidades e vales, com atos de bravura incomparável, e a melancolia de um mundo assombrado pelo mal. Mesmo que nunca leu, eu imagino, saiba da importância e talvez tenha tido contato com o material a partir das adaptações cinematográficas feitas por Peter Jackson, obras de grande sucesso de público e crítica. E ao pensarmos no monumento que é essa obra, é claro, a gente pensa, puxa vida, Tolkien foi quem fez tudo. Ele criou realmente algo maravilhoso, uma terra que é consistente internamente, com geografia, história, política, mitologia próprias. Além disso, criou línguas para as raças diversas de seres da sua história. Agora, eu te pergunto, e aqui eu preciso muito que você entenda uma coisa. Ele fez isso sozinho? Ué, claro, ele é o autor, né? Tá, ele é o autor. Mas será que teve gente secundária na história que fez com que isso acontecesse? Sim, e eu vou mencionar 2 para você. Uma delas é um amigo seu, que esse você também já ouviu falar. Tolkien tinha um grupo de amigos chamado os Inklings, e ele se reunia com essa turma por muitos e muitos anos num pub lá na cidade de Oxford, o pub chamado The Eagle and Child. Se um dia você for a Oxford, não deixe de fazer uma visita.
Lá eles bebiam e comiam e conversavam sobre todo tipo de coisa, e uns liam para os outros as suas obras em andamento. Gente como eu e você tentando fazer algo e os amigos ajudando. Um dos membros, e a membresia tinha uma certa fluidez, mas um dos membros era o também famoso C.S. Lewis, um autor anglicano muito famoso por suas obras de ficção e de não ficção. E poucos sabem que Lewis foi essencial para que Tolkien concluísse o seu trabalho. Tolkien, certa vez, numa carta, disse assim: a dívida impagável que eu devo a Lewis não foi a mera influência como se compreende normalmente, mas puro encorajamento. Por muito tempo ele foi a minha única plateia. Foi só por ele que cheguei a ter ideia de que as minhas coisas poderiam ser mais do que um mero passatempo. Não fosse o seu interesse e avidez incessante por mais, eu jamais teria levado o Senhor dos Anéis a uma conclusão. Você sabia disso? Bem, talvez você soubesse que Lewis foi muito importante para ele. Tem um livro chamado O Dom da Amizade que descreve bem a relação dos dois, é bem legal, sugiro para você. Mas eu imagino que tem alguém que nem os maiores fãs de Tolkien sabem que foi importante para ele. É um link que é essencial para que nós tivéssemos essa obra monumental. Quando Tolkien terminou de escrever seu livro, ele entrou em contato com a editora lá de Londres, a editora, isso em 1952. O editor topou publicar e ele mandou o seu filho, Rayner Unwin, até Oxford, para pegar com Tolkien no manuscrito e levar o manuscrito consigo até Londres. Agora, olha o perigo disso. Uma obra sendo escrita por mais de 15 anos, mais de 500 mil de palavras, datilografado, escrito, não tinha backup, não estava salvo na nuvem, não tinha um pendrive salvo com uma versão de 2 dias atrás do texto. Não tinha. Todo esse esforço de 15 anos poderia ter sido totalmente em vão. Bastava o tal Rayner ter perdido o manuscrito, ter deixado no trem, ter sido assaltado, ter derrubado na poça de lama. Felizmente, Rayner fez certinho a parte dele. Houve alguém muito importante, houve gente que ajudou muito, e houve gente que ajudou só um pouquinho. Mas felizmente fez bem feito o seu pouquinho. E teve gente que a gente nem imagina, mas participou também. Tudo isso para dizer o seguinte: na grande história que Deus está escrevendo nesse mundo, na história do povo de Deus e da redenção, é assim também. Deus está fazendo. Deus é o grande autor. E ele está fazendo uma história incomparável. Um plano que foi projetado por Pai, Filho e Espírito antes da criação do mundo. A cada dia capítulos novos se desenrolam. A gente está vivendo num dos capítulos mais estranhos que ele já escreveu. E hoje nós veremos aqui na história dele, nos tempos dos juízes, um outro tempo bastante estranho que o povo de Deus passou. E hoje nós veremos como alguns personagens daquele tempo que a gente mal conhece participaram da história de Deus. E ao considerarmos isso, a gente vai entender melhor o que Deus espera de nós nesse capítulo que a gente está vivendo. Em tempos de pandemia, em tempos de pós-pandemia que vai chegar, nós veremos que muitas vezes o reino avança justamente por gente que a gente sabe muito pouco. Mas o mundo é diferente por conta deles. Como que o povo de Deus avança? O povo de Deus avança pela ação soberana de Deus, utilizando gente ordinária e comum em dias ordinários e comuns. E no plano do Senhor, cada link é importante. Hoje nós vamos ver com detalhes que Deus está escrevendo a história universal. E ele faz uso de inúmeros personagens conforme lhe apraz. A gente vai ver isso em algumas partes. Primeiro ponto que eu quero considerar com vocês é que Deus segue agindo mesmo quando sabemos pouco acerca de como ou por meio de quem ele faz. O livro de Juízes é bastante difícil de ler, bem dolorido de ler e pregar. Nós temos algumas histórias que são bem conhecidas, Gideão, Sansão, e outras que são mais ou menos conhecidas, Jefté, Abimeleque, e aqui a gente chega a uma dessas pouquíssimo conhecidas. Nesse ponto do livro, o povo de Deus acabou de se livrar de uma barra pesadíssima. O livro de Juízes ele anda em ciclos. Israel se afasta do Senhor, Israel vai atrás de falsos deuses, o Senhor manda um povo estrangeiro para pesar a mão sobre Israel, e depois Deus manda um juiz
para retirar a mão pesada desse povo inimigo. E aí o povo do Senhor volta a servir a Deus por um tempo, até que resolve ir atrás de falsos deuses de novo, e assim vai o ciclo. Se você pegar para ler a história de Juízes, você vai ver quantas vezes isso se passa. Com Cusã-Risataim, com Eglon, com Sísera e Jabim, com os midianitas. E aqui nós estamos logo após uma fase muito difícil do tempo de Juízes. Vivemos uma fase em que Gideão libertou Israel, depois seu filho Abimeleque, um dos seus muitos filhos, tocou terror no país. Gideão foi um juiz que fez coisas boas, sim, mas que terminou mal. Talvez você só conheça o início da história dele. Você pensa em lã molhada, você pensa em toda aquela história das tochas, do sonho, tudo aquilo. Vai ler depois a história dele mais pra frente, você vai ver como ele termina mal. E um dos seus filhos, Abimeleque, foi uma espécie de um espinheiro que incendiou Israel. Mas, nisso tudo, Deus se utilizou soberanamente desse homem perverso, Abimeleque, para acabar com outros homens maus de Siquém, e usou os de Siquém para acabar com Abimeleque, combatendo fogo com fogo. Esse é o ponto que a gente está no livro. Ainda falta muita confusão para acontecer em Juízes daqui para frente. Tem todo o rolo de Sansão, tem toda aquela confusão de Jefté, e tem aqueles pavorosos capítulos finais. Mas a gente vai deixar isso para um outro dia. Hoje a gente vai focar no pós-Abimeleque. E o que acontece logo após? Vamos olhar de novo? Verso 1 a 3. Depois de Abimeleque, se levantou para livrar Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel 23 anos, morreu, foi sepultado em Samir. Simples assim. Surge um juiz chamado Tola. Depois vem um outro juiz chamado Jair. E o que eles fizeram? Julgaram Israel por muitos anos, morreram, foram enterrados e pronto. Deus segue agindo. Depois do tempo instável e tenso de Gideão e Abimeleque, nós temos um tempo ordinário, comum. 23 anos com o tal do Tola, 22 com o tal do Jair, quase meio século. E a gente mal sabe o que se passou. Veja, Israel vinha num estado espiritual deprimente. E poderia ter andado tudo mal de novo. Abimeleque veio, confusão. O que vai ser de nós agora? Às vezes é assim, né? A gente está num tempo tão ruim que a gente pensa, só pode piorar. Mas logo em seguida não. Vem aí quase meio século, estável, sem nada muito ordinário acontecendo. Não fica claro pelo texto, o texto não satisfaz todas as nossas curiosidades, se Tola e Jair estavam defendendo Israel de uma nação estrangeira. Talvez, talvez não. Talvez fosse mais um tempo de botar a casa em ordem. Lembre-se de que Débora, por exemplo, uma juíza que veio um pouco antes, ela gastou muito tempo cuidando da própria casa de Israel. E é interessante ver a disparidade. Deus usou 3 capítulos para contar a história de Gideão, e agora ele usa 5 versículos apenas para contar a história de 2 juízes. Deus faz assim às vezes. Será que é porque eles eram menos importantes? Será que no plano do Senhor Deus não queria muito com eles? Claro que não. Claro que não. Talvez Tola e Jair simplesmente tenham sido homens que por meio século arrumaram a casa, fazendo fielmente seu serviço, sem fanfarra, sem glamour. Abimeleque foi traumático para todo mundo. Ele, com o assassinato dos 70 filhos de Gideão, foi um tempo tenso e difícil para o povo do Senhor. Mas passou. A vida segue, irmãos. Depois de tempos traumáticos, depois de tempos complicados, a vida segue. A vida segue mesmo depois que um rei destrói um povo queimando numa torre aquela turma. O povo de uma outra cidade vem e esmaga a cabeça do rei. É o que se passou logo antes desse nosso capítulo. A gente passa por fases estranhas, mas a vida segue depois. E vai ser assim com a gente também. Estamos num tempo super esquisito. Tempos de pandemia. Eu não preciso descrever as coisas que estão se passando, as confusões externas, internas, nacionais, regionais, as confusões internas do coração. E sabe o que é das coisas mais difíceis? É que depois de um tempo como esse, depois de coisas que partem o coração, que trazem confusão a todos, a vida segue.
Às vezes a vida é que nem um livro difícil de ler. Você chega num capítulo e as coisas estão indo tão ruins. Parece que está tudo dando errado. Você está vendo aquilo e você fica assim, não acredito que isso aconteceu com o meu personagem favorito. Não acredito que o autor matou essa pessoa. Não acredito que o bandido se deu bem. E às vezes dá vontade de largar o livro, não dá? Só que se você confia no autor, se você confia no escritor, se você tem esperança de que o autor sabe o que está fazendo, você continua. Israel passou por isso. Um tempo muito estranho, que dava vontade de desistir. E o que acontece depois? Um tempo tranquilo, ordinário, simples. Eu imagino que você esteja aí louco por tempos ordinários, né? A gente vê e as pessoas falam, estamos vivendo uma fase histórica do mundo. E estamos mesmo. Mas acho que a gente está louco para viver um tempo nada histórico, um tempo tranquilo, sem muita agitação. E primeiro vem um homem chamado Tola. O que a gente sabe dele? Filho de um tal de Puá, que a gente também não sabe quem é. Filho de um tal de Dodô, nenhuma relação com aquele jogador de São Paulo, do Fluminense. O que a gente sabe desse tal de Tola? A gente sabe dos pecados dele, como sabemos de Gideão? Não. A gente sabe de sinais que Deus deu para ele, como deu para Gideão? Também não. A gente sabe de suas qualidades físicas ou morais, como a gente sabe de Débora, de Eude? Não. A gente sabe dos seus estratagemas, como a gente sabe da estratégia sagaz de Eude, o canhoto? Não. A gente tem cânticos que ele escreveu, como temos de Débora? Também não. A gente só sabe o nome dele mesmo. O nome do pai, do avô e a tribo. E o tempo que ele julgou, 23 anos. Sabemos que ele morreu, grande coisa. Foi enterrado lá na região de Samir, uma região montanhosa. Não sabemos se era forte ou fraco. Não sabemos se era do tipo falante ou mais calado. Não sabemos se nos eventos sociais era o centro da roda ou ficava mais de longe, doido para ir embora para voltar e ver as montanhas. Não sabemos se nas redes sociais era aquele que arrumava treta com todo mundo ou aquele que só observava. Não sabemos se na época de pandemia seria aquele que ia ficar trancado em casa por 60 dias sem pôr o pé para fora. Ou seria aquele que não ia perder uma oportunidade de dar uma corridinha no supermercado ou na farmácia. Não sabemos se era mais do frio ou do calor, se gostava ou não de uva passa. Só sabemos isso aqui mesmo. E sabemos que Deus utilizou como Deus o quis utilizar. E meus irmãos, minhas irmãs, isso é verdade acerca de nós também. A gente se conhece tão pouco. A gente sabe pouco sobre a vida uns dos outros. Você está me vendo pregar e talvez você nunca tenha visto a minha cara antes. E eu não sei quem são vocês aí, conheço alguns que talvez estejam ouvindo, não outros. Tem muita gente assim na sua igreja também. Você olha lá na sua igreja local e você vê aquele lá e fala, aquele ali eu acho que é o marido da fulana. Ou então, a mocinha que participa na banda, né? Ou aquele lá, eu só sei que é pai do meu amigo, eu acho que é presbítero, não sei bem. Ou então a jovem do PowerPoint. A gente anda assim. Pouco a gente sabe, pouco a gente conhece de fato sobre as pessoas. Isso é um problema? Bem, o corpo local deveria se conhecer melhor. Mas é importante trazer algo sobre a nossa participação na história humana. Sabe, queridos, muitas vezes em nosso tempo, na era que a gente vive, nós somos pressionados. Muitos jovens sentem essa pressão na hora de escolher um curso vestibular, na hora de arrumar um emprego. A pressão de que nós temos que ser extraordinários, de que nós devemos ser as pessoas que vão mudar o mundo radicalmente. E qualquer escolha vai ser decisiva nisso ou não. Mas eu quero te libertar dessa pressão. Nós somos pequenos e somos ordinários. E tá tudo bem. A vasta maioria de nós vai ser assim mesmo. Conhecida apenas localmente ou no âmbito da família. Talvez nem isso. Mas somos amados pelo Senhor. E somos parte da história que Ele está contando. Entenda, querido, você não precisa ser nacionalmente conhecido para ser útil e para servir. Aliás, boa parte das ações em prol do reino, a Bíblia nos ensina que nem a mão esquerda deveria saber o que a mão direita está fazendo, né?
Deixa que o Pai que vem em secreto saiba. Ah, pastor Emílio, mas seria tão legal saber mais sobre essas pessoas. Eu queria saber mais sobre Tola. Queria saber mais sobre Jair. Se a Bíblia não falou é porque não deve ter sido muito importante, né? Não pensa assim. Deus não quis que a sua história em detalhes fosse conhecida por nós. Quem estava vivo nessa época soube. Mas Deus não preservou para mim e para você. Isso significa que não foi importante ou útil? Claro que não. Significa só isso mesmo. Que apenas uma pequena parcela do que Deus está fazendo e fez fica registrado nos livros de história. São muito poucos os dias em que coisas de fato extraordinárias estão acontecendo. Muitas vezes é apenas o agir ordinário, comum e normal de Deus. E não tem nada errado com isso. Nós estamos vendo algo assim. O mundo está passando por um baita caos. E a gente sabe algo do que está sendo feito talvez aí perto. Você tem noção das atividades no seu bairro, na sua cidade? Mas você não vai tomar conhecimento de 99% das ações do povo de Deus nesse tempo. Das muitas formas que nós estamos cuidando e sendo cuidados, das muitas formas que nós como igreja estamos nesse tempo estranho testificando, seja por Zoom, seja por WhatsApp, seja como for. O povo de Deus está agindo e a grande maioria das pequenas histórias do que nós estamos fazendo nesse tempo serão conhecidas apenas do Senhor, o autor da história. Ninguém vai ficar divulgando, não vai viralizar nas redes, não vai aparecer nas conferências. E eu te pergunto, basta para você Deus saber? Basta para você ser um personagem aonde Ele te chama para agir e pronto? A história avança por meio de milhares de pastores comuns e desconhecidos, que fielmente toda semana pregam. Inúmeros deles tentando nesses tempos se virar e aprender a usar gravador, filmagem, microfone, essa confusão toda. Gente que está fielmente cuidando dos seus. Por membros de igreja que seguem fielmente, mesmo nesses tempos estranhos, contribuindo com seus dons, com seus talentos, com seu tempo, com seu dinheiro, com seus contatos. Amados do Senhor, ainda que desconhecidos dos livros de história. Irmãos, Deus está fazendo grandes coisas e Deus está fazendo pequenas coisas. E raramente nós experimentamos das grandes. Às vezes a gente olha um tempo como esse de pandemia e a gente pensa assim, puxa vida, será que Deus não está vendo a oportunidade de fazer seu nome conhecido no mundo todo? Bastava fazer o vírus desaparecer e botar uma mensagem bem grandona assim no céu. Fui eu que fiz sumir. Assinado Deus. Será que ele não está vendo a oportunidade que ele tem em suas mãos de fazer algo conhecido de todos? Deus não quer fazer assim. Deus escolheu outro caminho para fazer o seu nome conhecido. Deus está cuidando do seu povo, Deus está levando a história adiante e Deus está, por meio do testemunho do povo do Senhor, espalhando as boas novas de quem Ele é, o que Ele fez em Cristo. E mesmo nesses tempos estranhos é assim que estamos andando. Entenda, Deus não age apenas quando há lã ficando seca, sonhos envolvendo pão de cevada, tochas e tal. Deus está cuidando do seu povo também no meio século de vida em que quase nada de extraordinário parece acontecer. Você sabe o que aconteceu no tempo aqui desses versículos que nós estamos lendo? Eu vou te dizer o que aconteceu. Pessoas nasceram, pessoas cresceram, pessoas casaram. Pessoas tiveram filhos, pessoas cuidaram dos seus filhos. Pessoas aprenderam a andar, a falar. Pessoas trabalharam, serviram e adoraram. Pessoas foram fiéis no pouco que Deus colocou. Fizeram o seu trabalho, ensinaram a próxima geração, morreram. Que venham os próximos. Percebe? Seja tempo de confusão pandêmica, seja tempo de vida ordinária e calma, Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está contando uma história. Eu te pergunto, qual desses tempos você preferiria viver? O de Gideão, com toda aquela agitação, guerras, brigas entre tribos, confusão muita? Ou o de Tola, em que nada demais parece estar acontecendo? Paulo nos instrui em 1 Timóteo a orarmos pelos nossos governantes para que experimentemos tempos tranquilos.
Nós estamos vivendo tempos extraordinários e que vontade que eu tô de voltar para um tempo ordinário. Chega de tempo extraordinário para mim. Entenda, irmão, há uma lição importante para a gente. Deus é quem leva seu povo adiante. Seja qual for o tempo que Ele faz a gente viver, seja quais forem os tempos que a gente vai passar, seja tempos de vida normal, onde a gente faz planos, a gente compra passagens e as coisas funcionam normalmente, seja tempos em que você precisa ir ao supermercado de máscara, luva, capacete e não sei o quê, e volta para casa e precisa dar banho em batata palha, em pacote de macarrão e tudo mais. Seja qual for o tempo, é Ele que está escrevendo a história. E cada um de nós tem importância de acordo com o plano dele. Ainda que você não vire nome de praça, ainda que ninguém dê nome, use nosso nome para dar nome a ministério, salão social ou templo, ou sala de reunião do conselho, ainda que nada disso aconteça, Deus está usando cada um de nós. E todos temos parte. Todos temos parte. Pensa na obra de Paulo, por exemplo. Quando a gente pensa no período do Novo Testamento, muitas vezes a gente pensa nos grandes heróis, após Cristo, é claro. A gente pensa em Pedro, a gente pensa em Estevão como o primeiro mártir, a gente pensa em Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo, Tito, talvez algumas figuras um pouco menos conhecidas como Onésimo, como Filemon, menores, mas conhecidas. Mas se você for ler direitinho as cartas paulinas, você vai ver tanta gente que você nem imaginava que está sendo importante. Quer ver? Deixa eu te dar um exemplo. Vem comigo para Colossenses 4. Verso 7 em diante. Eu quero ler com vocês alguns versículos porque eu quero que você note quanta gente está envolvida na obra. Isso é importante para você entender. Colossenses 4:7, Paulo diz: Quanto à minha situação, Tíquico, meu irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Agora, olha quanta gente Paulo cita. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro aqui comigo. Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Jesus, conhecido por justos, quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia, pelo de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, também Demas. E assim ele vai citando nomes e assim por diante. Olha que interessante. Pensa no tal do Tíquico, por exemplo. Encarregado de levar consigo duas cartas paulinas, Colossenses e Filemon. Olha a responsabilidade desse homem. Muito mais séria do que perdermos o Senhor dos Anéis no trem seria perder Colossenses e Filemon no navio. Imagina se Tíquico vai lá num banheiro, no posto ali entre Troade e Esmirna, no trevo de Pérgamo, para num posto para comer uma coxinha com pastel e coca, e esquece a carta de Paulo a Filemon e Colossenses do posto. Tíquico estava encarregado de contar lá em Colossos tudo o que tinha acontecido. E olha, muito do que Paulo tinha para dizer não foi posto na carta. Tíquico falou de boca. Eles ficaram sabendo. A gente não ficou. E tanta gente que está aqui em Colossos, com Paulo, perdão, e ele escrevendo a Colossos. A turma que coopera com ele, como Aristarco e Marco. Marcos tem sido o alento dele. Talvez, meu irmão, essa seja a grande contribuição que você venha a dar. Talvez você não venha a ser conhecido, mas você vai ser o alento para a vida e o coração de alguém que vai fazer uma grande contribuição, como foi Marcos e Aristarco para com Paulo. Talvez você vai ser simplesmente gente como Epáfras, que ora e ora muito. Ou talvez você vai ser como Ninfa, que é citada logo depois, que é uma pessoa que recebe a igreja em sua casa. E tudo isso para dizer, Deus está agindo. Nos capítulos que todo mundo conhece,
nas histórias que nos são desconhecidas, Deus está agindo. Nos tempos extraordinários, nos tempos ordinários, nos tempos que ficam na história, nos tempos que as pessoas olham e falam, não aconteceu nada demais naqueles 50 anos. Só o de sempre. Você está pronto para isso? Para ser usado pelo Senhor, seja o extraordinária ou ordinariamente? Eu espero que sim. Porque Ele tem escrito essa história e é bom fazer parte dela. Essa era a primeira verdade a ver. A segunda verdade que a gente precisa ver, nosso segundo povo, é que Deus utiliza a gente apesar de nossas falhas, apesar de nossos erros. Olha como a história segue nos versos 4 e 5. Perdão, vamos no 3. Depois dele se levantou Jair, Gileadita, julgou Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos e tinham 30 cidades, a que chamavam Havot Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camon. Agora a gente foca nesse segundo juízo, o tal do Jair. No caso dele, a gente sabe um pouquinho mais do que sabia sobre Tola. Ele era gileadita, essa é a região a leste do Jordão, algumas milhas para lá do rio. No caso dele, nós não temos a ascendência dele, pai e avô, mas nós temos algo da descendência. O texto nos fala que ele tinha 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos e comandavam 30 cidades, chamadas de Havot Jair. O texto não elabora muito. Diz que foram 30 filhos. O jumento era o animal de montaria mais comum nesse tempo, nessa época. Cavalos eram raríssimos e não eram tão úteis em regiões assim, que envolviam muita montanha. E o que a gente sabe é que esses 30 filhos, com seus 30 jumentos, comandavam 30 cidades. A região ficou chamada assim, Havot Jair, algo como as vilas de Jair ou o assentamento de Jair, alguns sugerem, algo assim. E o texto é silente acerca de como foi o seu governo, mas tem algo bem preocupante aqui. 30 filhos, muita influência. Um filho comandando cada cidade. É claro, está implícito aqui que se tratam de várias esposas, o que já seria errado. Provavelmente não foram 30 filhos na mesma mulher. Ainda que ele tenha tido várias esposas em sequência, provavelmente teve várias. Deuteronômio 17 alerta Israel acerca do perigo dos reis que multiplicam esposas para si. Foi o que Gideão fez, foi o que Davi e Salomão fizeram bem mais para frente. Em geral, quando isso acontece, os filhos começam a brigar por território, como foi o triste caso de Abimeleque, a sessão anterior. Então veja a situação. Jair certamente foi usado por Deus para julgar Israel, certamente fez coisas boas, mas pelo visto seu projeto de poder pessoal foi um tanto longe demais. Fez algo parecido com o que Gideão fez em ter um monte de filhos. E talvez, vendo que tinha dado errado lá com Gideão, ele mesmo tratou de já separar e dar uma terrinha para cada um, uma cidade para cada um. Jair morreu e foi sepultado em Camon. E o que a gente faz com isso? Ora, um ponto muito importante precisa ser visto. Deus utiliza para escrever a sua história homens e mulheres imperfeitos. Homens e mulheres que erram e pecam. Sabe por quê? Não tem outro tipo de pessoa. Ou melhor, tem um, mas a gente chega nele depois. Aguenta aí. As histórias sempre acabam nele, tá? Veja, Deus está agindo, Deus está levando adiante a história por meio de gente tola como o tal do Jair. O povo não é tanto o que Tola ou Jair fizeram, mas o que Deus fez. Como ele soberanamente agiu em prol do seu povo. O mais importante a entender, queridos irmãos, é que Deus vai agir apesar de nós e através de nós. Às vezes a gente sabe muito sobre os instrumentos que Deus usou. Às vezes nós temos capítulos e capítulos e capítulos sobre a história de alguém. Pega, por exemplo, Paulo, você tem quase que um livro inteiro contando as peripécias de Paulo. Pega Moisés, pega Abraão, pega Davi. Às vezes a gente tem livros inteiros sobre esses personagens. Às vezes nós temos uma ou duas páginas apenas, como é o caso de Débora, Estevão, Jonatas. Por vezes são algumas linhas apenas, como Tola, Jair, Mefibosete, Tíquico. E tem muita gente que nem aparece no livro. Ou melhor, só aparece em um único livro. O livro da vida.
É o que é mais importante, não é? Sabe, irmãos, nesses tempos de pandemia, nós precisaremos mais do que nunca entender que é Deus quem escreve a história. E Ele a leva para onde quer. Estamos vivendo um capítulo que foi completamente inesperado para todos nós. Nenhum de nós esperava 2020 ser assim. E nesse capítulo estão acontecendo inúmeras ações de gente desconhecida, que atrás de uma conexão de Zoom, por detrás de uma máscara em hospitais e clínicas, está sendo usado por Deus para levar a sua história adiante. E a grande maioria desses esforços não vai ser conhecida de quase ninguém. E mais, nós estamos andando e tentando acertar e estamos errando muito também. Veja, Jair, veja, Tola, veja você. Eu sei que tem dias em que parece que os seus esforços não valem muito, não é? Eu sei que você olha para a situação e o que você tem a fazer é tão pouco, às vezes é só cuidar da sua família e da sua limpeza, da sua higiene pessoal. E você olha a situação e você se vê impotente diante das decisões de governadores, presidentes, ministérios e secretarias. Você se vê sem ação e você considera, será que está fazendo alguma diferença? Eu sei que há dias em que você considera se vale a pena a própria vida cristã. Essa estrada estreita ao invés do caminho largo. Eu sei que tem dias em que você pensa, será que vale a pena? Será que de tudo que eu estou fazendo algo vai sobrar? Será que os erros que eu cometo na estrada vão impedir a obra do Senhor? Todos os servos do Senhor pensam e sofrem com isso aqui e acolá. Será que é a hora de continuar? Será que aquela vacilada vai impedir o plano do Senhor na minha vida? Paulo, por exemplo, cansado, certa vez ele escreveu sobre o anseio que ele tinha de que a casa mortal, falando do seu corpo, se desfizesse logo. Não porque ele queria estar desnudo, mas porque ele ansiava por ser revestido. Porque ele ansiava pelo dia em que ele seria liberto até de si mesmo. Mas ele seguia em frente enquanto Deus desejasse que ele fosse um personagem. Porque o ponto é esse, irmãos. Nós, meros personagens, somos todos limitados e cansamos e erramos muito. Os melhores de nós erram. E se você é como eu, e eu temo que seja, tem dia em que você pensa, onde que isso vai dar? Será que vai sobrar alguma coisa dos meus esforços? Onde termina? Qual é o fruto disso? C.S. Lewis, certa vez escreveu uma carta para o seu amigo Tolkien. Isso já mais para o final da vida dos dois, eles já haviam se separado, já não eram tão próximos. E uma das coisas que ele disse para o seu amigo foi o seguinte: toda a minha filosofia da história depende de uma frase sua, num dos seus livros, A Sociedade do Anel. A frase é a seguinte: naquela época havia tristeza também, e uma escuridão que se adensava, mas também grande bravura, e feitos admiráveis que não foram totalmente em vão. Uma grande escuridão que se adensava, grande bravura e feitos admiráveis que não foram totalmente em vão. Você percebe que essa é a esperança também do povo do Senhor? Que em tempos escuros e densos, atos admiráveis e de bravura, feitos em Cristo e para a glória de Cristo, não serão totalmente em vão. No Senhor o nosso trabalho não é em vão. Por menor que sejamos no grande esquema das coisas, por mais bobagem que a gente faça na tentativa de servir, mesmo que só o autor da história conheça o teu nome, mesmo que não tenha nenhuma página na história da igreja falando de você, da sua igreja, do seu pastor, Deus está trabalhando, Deus está escrevendo, teu nome está escondido no nome de Cristo e está no livro da vida. Isso basta. Porque a história não é nossa. A história é dele. Nós somos personagens que estão vivendo, crescendo, amando, errando, acertando, sorrindo com olhos marejados às vezes, chorando com soluços em outros momentos.
ajudando no que nos cabe, ainda que fazendo menos do que a gente devia. Todos nós morrendo no processo. É a história dele. E ele vai usar você, irmão. Ele vai usar você, irmão, para escrever essa grande história. Como que o povo de Deus avança? Na maioria das vezes é só algo assim mesmo. Emílio, filho de Emílio, neto de outro Emílio, por tantos anos serviu em tal lugar. Morreu, foi enterrado. Próximo. E no final das contas, queridos, não precisa mais que isso. Você não precisa marcar a sua geração. Você não precisa mudar o mundo. É muito mais simples do que isso. Faça bem o que ele colocou na tua mão. Seja muito, seja pouco, seja fiel. Seja conhecido do autor da história. Viva bem, ainda que com seus erros. Morra, mesmo que seja apenas como um soldado desconhecido. As coisas que mudam o mundo, às vezes vêm de forma inesperada. Às vezes é um vírus chinês que se espalha, fecha fronteiras, lojas, igrejas e pulmões. Às vezes é um mero neném nascido numa estrebaria, numa província esquecida de uma região remota do Império Romano, que vem para mudar tudo. É assim que ele escreve essa história, esse grande autor. Por vezes é com gente como tola que serve bem e se vai. Por vezes é com gente tola como Jair, que acha que cabe a ele a tarefa de encher a terra e dominar tudo. Confiemos no autor. Quando a gente passa por algo ruim, mas ruim mesmo, coisa de gelar o sangue, de parar o coração, quando algo ruim se passar na sua história, não para de ler. Confia no autor. Quando seus planos de viagem se arruinarem, quando seu negócio construído com muito sangue, suor e lágrimas estiver em frangalhos, quando gente conhecida e amada se for por causa de um mero vírus, seja esse ou seja um dos tantos outros que tem por aí, confie no autor. Ele vai amarrar as pontas dessa história. Às vezes é precisamente quando coisas terríveis acontecem que da reconstrução surge algo especial. Às vezes é bem quando toca fogo em tudo que aparece um renovo belo. Ele faz assim, é a história dele e é uma honra participar. Crente, você tem parte nessa história. Ela não é a seu respeito, mas muitas vezes ele faz através de você. Seja você globalmente, internacionalmente famoso. Seja você conhecido só aí na sua rua, ou só aí na sua casa. Naquela época havia tristeza também, e uma escuridão que se adensava, mas grande bravura e feitos admiráveis que não foram totalmente em vão. Parece nosso tempo, não parece? Às vezes parece que a gente está lutando em vão. Mas nunca se esqueça como a Bíblia lida com histórias ruins. O padrão é belo. O povo que andava em trevas vê grande luz. Não por causa de Maria e José, mas porque naquela noite de paz, Deus começa uma grande virada da história. A vida segue, irmãos. A vida segue após matanças feitas por reis malucos, após incêndios, alagamentos e pandemias. A vida segue, em quietude de coração, lembrando que temos a Cristo, lembrando que Deus vai nos libertar, e que Ele fez em Cristo aquilo que Tola, Jair, Débora, Baraque, Gideão e qualquer um dos heróis bíblicos seria incapaz de fazer. Deus está usando pessoas para cuidar da sua vida. Deus vem usando multidão de pessoas para te cuidar. Deus usou copistas que produziram manuscritos e a Bíblia chegou até você. Deus usou missionários que cruzaram os mares para levar essa mensagem que hoje você tem. Deus usou inúmeras pessoas que contribuíram financeiramente com oração para que essas missões ocorressem.
tudo para a fama de Cristo. Neste tempo de pandemia, Deus vem cuidando de você de várias formas. E se um homem carregou o manuscrito de uma das maiores obras literárias do mundo, certa vez uma mocinha judia carregou dentro do seu ventre alguém que é maior do que o mundo todo. Um dia, grávida da palavra de Deus, ela deu à luz ao Verbo de Deus. E nesse mundo de inimigos invisíveis, confusão política, manuscritos frágeis, pessoas falíveis e um monte de pecado, não somos nós que resolveremos o problema. Não é a nossa força. É o Deus que na fraqueza mostra a sua força. Ele está fazendo a sua história. E essa história envolve muitas vezes simplesmente nós nos reunirmos com amigos, bebendo alguma coisa e contando do que ele tem feito e contando do fruto da nossa imaginação, ainda que a gente faça virtualmente. Envolve a gente na nossa vida ordinária servir. Envolve ter filhos, cuidar dos talentos que Deus confia. Envolve levantar mais um dia e fazer o que está na sua mão para fazer. Essa história que Deus está escrevendo é imensa, é incomparável. Só Ele tem acesso a todos os detalhes. Você só tem acesso a alguns capítulos. Você sabe bem a sua parte, mas você esquece muito também. Você mal se lembra dos seus primeiros anos de vida e alguns que passaram já estão embolando na mente. Mas tenha conforto, cristão, em lembrar que Ele sabe, Ele escreve. A história inteirinha é acerca da fama do seu Filho amado, o resgatador que veio para salvar a sua amada igreja e reconstruir esse mundo quebrado. Tem mais detalhes, é claro. Esse é o resumo da história. Você é um personagem nela. Você está vivendo um capítulo bem estranho. Mas não desista. Confie que Deus sabe o que está fazendo. É uma baita história, meus irmãos. É uma baita história. Senhor, nesses tempos estranhos que vivemos, confessamos que por vezes ficamos perplexos e desanimados. E nós pedimos que o Senhor não deixe que a gente desanime, mas que o Senhor nos ajude a percebermos que tempos ordinários ou extraordinários, tendo nós acesso a fazer grandes ações ou sendo nós pequenas peças, tendo nós grande destaque e entremos nos livros de história, sendo nós pequenas pessoas que seremos lembrados apenas de nossos filhos e netos. É tudo para a tua glória. E ajuda-nos a nos alegrarmos com isso. Dá-nos, Senhor, coragem para nesses tempos de densa tristeza nós sermos gente que serve fielmente. Em nome de Jesus. Amém. Amém.